A tag MetaViewPort, vamos ver como definir a janela de pintura, ou o tamanho da janela de pintura da página e o que isso significa. A gente vai ver que isso tem um impacto muito grande quando a gente carrega a página, por exemplo, num smartphone ou num tablet. Vamos relembrar a tag meta, que a gente viu lá no inicinho do HTML, e como usá-la para definir a janela de pintura, e vamos ver algumas unidades de medida novas, além do pixel. Olha que legal, se você cria uma paginazinha bem simples, vai lá no seu celular e carrega ela, ela vai aparecer assim. Por quê? O navegador fez um zoom out dessa página, de forma que foi possível mostrar todo o conteúdo dessa página. E aí, para o usuário interagir com essa página, para ele poder ler, ele vai ter que ficar fazendo um gesto de zoom para poder ler e aí depois ficar passando para o lado, fazer zoom out, etc. Péssimo, tá? Seria muito mais interessante se o navegador mostrasse dessa forma aqui. Então a gente vai ver como é que a gente instrui o navegador para poder falar com ele que ele tem que mostrar a página desse jeito e não assim. Por padrão, o navegador assume que a página vai ocupar aproximadamente uns 1000 pixels de largura. E aí, né, mesmo em dispositivo com tela pequena, aí o navegador carrega a página, ele vê que a página ocupou mais do que a largura do dispositivo, que é, digamos 320 pixels, e aí o navegador faz um zoom out na página, porque a página acabou ocupando 1000 pixels, só que tinha apenas 320 pixels para poder mostrar. Aí ele faz o zoom out, que é o que aconteceu no slide anterior. E aí, para evitar que isso aconteça, a gente pode definir quantos pixels de largura o navegador deve usar ou deve disponibilizar para a página achar que ela tem disponível para desenhar. Isso a gente fala que é definir qual que é o tamanho da janela de pintura ou da viewport da página. E aí, para isso, a gente vai usar a tag meta. Mas que tag que é essa mesmo? Olha só, lá do início do curso, uma aula bem para trás, a gente tem usado a tag meta dentro do head, que é o cabeçalho da página, para poder definir alguns metadados da página. Um deles, muito importante, é qual que é a codificação que está sendo usada no site. Em geral, né, a gente usa a codificação UTF-8. A gente também usa a tag meta para poder definir a propriedade que chama viewport, ou janela de pintura, com o valor que é a largura que a página vai ter disponível para ela é equivalente à largura do dispositivo. E isso faz com que, se o dispositivo tem 320 pixels de largura, o navegador vai informar isso para a página que ela tem que caber em 320 pixels. E a gente também pode falar que a gente quer que a escala inicial ou que o zoom inicial seja de 1, ou seja, 1 significando 100%, ou seja, não tem zoom aplicado. Fazendo isso, o navegador vai entender que ele tem que instruir a página que ela tem uma largura disponível equivalente à largura da tela do celular ou do dispositivo qualquer que esteja mostrando. Ou seja, a gente sempre deve usar essa tag MetaViewport com esse conteúdo aqui para os nossos sites. Se vocês quiserem ver mais sobre essa tag MetaViewport, vocês podem dar uma olhada aqui na documentação da Mozilla Developer Network. Além disso, a gente também tem que definir dimensões do elemento de forma que eles não ultrapassem a largura máxima da janela, então eles têm que caber na janela. Algumas técnicas a gente tem para poder fazer isso. Uma delas que é importantíssima é evitar ao máximo usar larguras fixas que sejam maiores do que a janela. Por exemplo, se você tem algum elemento que você colocou que ele tem 900 pixels de largura e mesmo usando a tag MetaViewport, né, do jeito que a gente colocou lá, se você for mostrar essa página num dispositivo que tem 320 de largura, esse elemento aqui vai provocar uma barra de rolagem horizontal na página e isso não é desejado. Então, o que você pode fazer? Falar que esse elemento ocupa 100%. E aí você pode também completar e falar que o max width dele é 900 pixels, se você não quiser que ele ocupe a largura inteira, se for uma tela bem grande.
E a mesma coisa pode ser feita também para outras propriedades CSS. Em vez de você usar unidades de medida absolutas, que a gente fala, a gente pode usar unidades de medida relativas, como por exemplo, eu quero que ocupe 25% da largura total. Mas quais são e o que são essas unidades de medidas relativas? As absolutas ou fixas, elas são a pixel, que a gente vem usado bastante desde o início, mas também pode definir tamanhos em centímetros, milímetros, polegadas, pontos e sei lá o que isso aqui é. Existem unidades de medidas referentes ao tamanho do container. Então, se você fala que uma imagem dentro de um parágrafo tem uma largura de 50% e esse parágrafo tem 100 pixels de largura, a imagem vai ocupar 50% de 100, que é 50 pixels. Então, é relativa ao pi, tá? Nesse caso de exemplo, é a imagem, né, dentro do parágrafo. Existem unidades de medidas referentes ou relativas ao tamanho da fonte do texto. A mais comum é a M, ou EM. Ela é referente à largura da letra M maiúscula. Existe também a X, que é a largura da letra X, só que não é muito usado não. Existe a CH também, eu nunca usei, que é a largura do dígito 0. E existe essa aqui que está se tornando mais comum hoje em dia, que é REM, que é a largura da letra N do elemento raiz da página. Toda página tem apenas um elemento raiz, que é o elemento HTML, que a gente define lá em cima e fecha no final do arquivo. Mais recentemente, foram propostas unidades de medida que são referentes à largura e altura da janela. Então, existe viewport height, viewport width. Um viewport width representa 1/100º da largura da janela do navegador, não 1% do elemento pi, mas da largura da janela inteira. E aí também tem as variações Vmin e Vmax. Aí, qual que é a diferença? É 1/100º ou da largura ou da altura. Nesse caso aqui, nessa tela, a altura é menor. Então, 50 Vmin é equivalente a 50% da menor dimensão que a altura. Então, seria, né, de cima até metade aqui, ó. Vmax, aí está usando qual que é a dimensão, altura ou largura, que é a maior. Então, vai ser 1/100º, cada unidade, né? 1/100º da dimensão maior, que aqui no caso é a largura. Para a gente comparar o funcionamento do EM com o REM, a gente tem esse exemplo aqui. Olha só que legal. O HTML mostra simplesmente essa div televisão Ultra HD e essa div videogame. E aí tem só um textinho aqui e um textinho aqui. No CSS, as duas divs, elas têm uma borda de 1 pixel, que é essa aqui, e elas têm um padding de 1 EM. E cada uma dessas, a primeira div ela tem um font size de 15 pixels e a div de baixo tem um font size de 30 pixels. Como o padding de qualquer uma das divs é de 1 EM, repare que 1 EM aqui em cima significa 15 pixels. 1 EM aqui embaixo significa 30 pixels. Agora, se eu editar esse exemplo que está aqui, para em vez de a div ter 1 EM, ela vai ter um REM, REM de padding, aí o REM é referente a tamanho da fonte do elemento root, que é o elemento HTML. Então, olha só, se eu falar que o elemento root ele tem um font size de 2 pixels, agora um REM passa a valer 2 pixels. Se eu voltar isso aqui para 16 pixels, então um REM é 16 pixels. Se eu colocar isso aqui como 25 pixels. Agora, se eu voltar isso aqui para EM, não é mais referente ao font size do elemento root, que é o HTML, mas sim ao do elemento atual, que aí no caso um é 15 e o outro é 30. Quando que eu uso EM e REM? Quando eu estiver especificando tamanhos, margens, padding, altura da linha, que são coisas que são referentes ao tamanho do texto de fato. Então, se você quer dar um espaçamento
né, um padding, por exemplo, para um texto que está grandão, provavelmente o tamanho desse espaçamento deve estar relacionado ao tamanho da fonte. Assim como, né, a altura de cada linha, né, o line height também está relacionado ao tamanho da fonte. Mais recentemente foram introduzidas essas unidades medidas VH, VW. A ideia é que um VW é equivalente a 1% da largura da viewport, ou da janela. E um VH é 1% da altura da janela. Para que eu usaria isso? Por exemplo, se eu tiver um site que tem uma imagem lindona e eu quero que essa imagem lindona seja mostrada na página inteira e o próximo conteúdo esteja imediatamente abaixo. Olha só, texto após a imagem bonita. Tá? Então eu posso falar que esse elemento aqui, que no caso é uma div, essa div tem uma altura equivalente a 100 VW. Tá? Aí, independente da altura do dispositivo e da largura, essa imagem vai estar sempre ocupando 100% da largura e o conteúdo que vier próximo dela lá no HTML, né, depois dela, vai aparecer garantidamente abaixo. Agora que a gente viu essas unidades de medida e a tag meta viewport, vamos falar sobre um outro recurso do CSS que chama Media Queries.